Muito boa noite. Está começando pela rede CNT o Jogo do Poder, um espaço aberto para discussão política. Nós aqui da CNT acreditamos que o debate, o contraditório, é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o objetivo, esse é o propósito do Jogo do Poder, que tem o prazer de receber hoje o prefeito de Belford Roxo, Vaguinho. Boa noite, prefeito. Boa noite, querido. É um prazer recebê-lo aqui no Jogo do Poder para fazer uma prestação de conta aos telespectadores sobre a sua administração. O prazer e a honra é minha de estar aqui e Belford Roxo agradece. Muito obrigado. E para participar da entrevista, eu convidei também o jornalista Walter Diogo. Boa noite, Walter. Boa noite, Ricardo. Boa noite, prefeito. Vamos agora às principais notícias da semana, diretamente de Brasília. Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo o prefeito de Belford Roxo, Vaguinho, contando com a participação do jornalista Walter Diogo. Prefeito, qual é a situação que o senhor encontrou em Belford Roxo? O senhor está aí há 6 meses à frente da prefeitura de Belford Roxo e qual foi o quadro que o senhor encontrou e o que o senhor já fez nesse tempo, nesse intervalo de tempo, para mudar, para melhorar a situação da administração pública municipal? A minha chegada em Belford Roxo não foi nenhuma surpresa em pegar a prefeitura totalmente sucateada, abandonada, terra arrasada, tanto na parte do saneamento, do asfalto, da saúde e da educação, que são os carros-chefe da cidade. Mas eu já estava preparado para enfrentar isso porque eu sou morador de Belford Roxo, eu sou originário de lá, nasci lá, criei lá, constituí família. Então, eu estava atento a tudo que estava acontecendo no governo anterior. Eu estava exercendo naquele momento meu segundo mandato de deputado estadual e como deputado eu lutei muito para que a situação de Belford Roxo não estivesse pior. O nosso trabalho no estado, junto ao governador, com as nossas indicações e emendas, a gente conseguiu ainda dar uma ajuda ao prefeito anterior que estava lá. Mas assim mesmo a situação era grave, difícil e nós estamos lutando para poder resolver. Por exemplo, vamos analisar ponto a ponto. Que situação o senhor encontrou a situação do funcionalismo? Folhas de pagamento em atraso? Qual foi o quadro encontrado nessa área? Isso foi uma coisa assim muito ruim para o governo que chegou, porque tinha categorias que estavam já há 5 meses sem receber. Por exemplo? A categoria dos guardas municipais, dos garis da cidade, que é o servidor braçal. A situação da educação, que tinha novembro, dezembro e o 13º de dezembro sem receber, e a saúde com mais de 4 meses sem receber. Então era diversificado. Situação muito complicada, hein, prefeito? Muita. E como é que o senhor fez para sanear, ou pelo menos para avançar na resolução desse problema? Quer dizer, essas folhas em atraso, o senhor chegou a calcular quanto é que o senhor tinha de débito quando o senhor assumiu a prefeitura em folhas de pagamento não cumpridas? A gente tinha mais de 100 milhões. Mais de 100 milhões? Passou muito dos 100 milhões. 150 milhões? Por aí. 150 milhões para frente. Em folhas em atraso? Em folhas em atraso. E a gente procurou, no mesmo momento que chegamos lá, dialogar com as categorias. Sim. Porque eu, na condição de prefeito, tinha que dar uma satisfação da forma que estou pegando o governo, o que nós temos em caixa e o que poderia ser feito. E o que o senhor fez em relação a essas folhas? A da educação, nós tivemos uma audiência com o Tribunal de Justiça, provocado pelo próprio CEP, que é o órgão que faz a categoria aqui, na verdade, reúne a categoria dos professores. Isso, é o órgão que reúne a categoria e como se fosse um sindicato dos professores. Sim. Né? Então, eles ajuizaram a ação no Tribunal de Justiça e prontamente nós fomos até o Tribunal de Justiça e fizemos uma negociação com o desembargador que decidiu a questão e ele parcelou em 8 vezes a questão da educação. Sim. Só que a gente precisava que os alunos tivessem uma atenção melhor nas salas de aula. Sim. Então, eu peguei a nossa economia da fonte 00, que é recurso próprio, porque a gente não podia usar o Fundeb com dívida do ano anterior. Sim. Então, nós pegamos a nossa fonte 00 e antecipamos o mês de novembro e dezembro da educação. Cumprimos melhor ainda do que foi acordado pelo Tribunal de Justiça. Ou seja, o acordo firmado foi cumprido de maneira antecipada. Antecipada. Eu achei melhor antecipar, porque a gente tinha um saldo no caixa e os professores precisavam ter satisfação de estar na sala de aula
para poder dar uma educação e as matérias de uma forma bem satisfatória para os alunos da rede municipal. Ainda em relação à questão dos salários e as outras categorias, o que o senhor tem para nos adiantar? Avançou também em outras áreas? Nós temos dificuldade, porque a nossa fonte 00, ela está muito equilibrada no sentido de que nós não podemos deixar de pagar o nosso salário em dia. Sim. Desde o dia que eu cheguei, eu estou com salários em dias. Sim. Agora, eu não tenho recurso da fonte própria 00 para arcar com as outras dívidas que são as outras categorias. Hoje, o senhor está pagando em dia os salários? Salários em dia e o acordo com o Tribunal de Justiça contra a Educação também está em dia. Prefeito, o senhor fez auditoria para saber como é que estava a gestão. Eu não sei qual é o orçamento que o senhor tem, seria bom o senhor dizer qual é o orçamento que tem e qual é a expectativa, né? O senhor acha que no governo passado houve má fé, houve roubalheira ou havia negligência? Má gestão, né? Negligência de pessoas que não percebiam que o Brasil estava numa recessão brutal, caindo 3%. O orçamento não era alcançado e não tinha, usava recursos de um lado para o outro sem cumprir exigências da lei. Havia má fé ou havia má gestão ou havia incompetência? Havia isso tudo, má fé, má gestão, incompetência, e eles não se... É uma mistura de tudo. Havia convergência de tudo. Parece que o grupo que estava dirigindo a prefeitura naquele momento não tinha essa preocupação de cuidar do funcionário, porque quando você cuida do funcionário, automaticamente você está cuidando do munícipe. Se o funcionário está sendo maltratado e não está sendo pago, atinge direto lá na ponta, na base das periferias, onde estão as pessoas que precisam que esses funcionários cheguem lá. Então, foi uma incompetência muito grande, tanto que descumpriu a lei de responsabilidade fiscal, em alguns momentos elevar as folhas de pagamento a muito mais do que a lei permite, que o recomendado é a gente chegar até uns 49,6, podendo chegar a 51,8. Chegaram a quanto, prefeito? Chegaram a quanto? Eles chegaram a ter lá mais de 70% com folha. 70% do orçamento comprometido com folha? Comprometido com folha, mas... Isso rasgando a lei de responsabilidade fiscal. Rasgou a lei e outra coisa. Essa folha, na verdade, eles escolhiam quem eles iam pagar. Só pagava a gente direcionada que era de interesse deles. E as categorias mesmo não recebiam. As que eram necessários receber, como os médicos, enfermeiros, os profissionais da saúde, os professores, pedagogos, profissionais da educação, esses ficaram de fora. Prefeito, a folha totalizava quantos milhões? Chegou no governo anterior a ter 37 milhões a folha. 37 milhões era a folha de pagamento. Com quantos mil servidores em Belfor Roxo? A gente tem em torno de 5.800 servidores efetivos, mais um quadro também de cargos em comissão, que chega hoje no meu governo a 8 mil, que eu estou reduzindo, a gente quer chegar a 6,5. Mas no governo anterior eles chegaram a ter mais de 11 mil funcionários. 11 mil funcionários? E o senhor reduziu essa folha de 37 milhões para quanto? Reduzi ela para 21 milhões. Hoje a folha é de 21 milhões? Hoje a folha é de 21 milhões, mas estou trabalhando para que essa folha chegue daqui mais uns dias a 17 milhões, para que o município também tenha oxigenação de cuidar da outra parte. A gente não pode governar... Para poder ter investimento, né? Tem investimento. Eu não posso governar uma cidade pensando que eu só tenho que pagar folha. Eu tenho que fazer saneamento, eu tenho que fazer asfalto, eu tenho que construir novas creches, novas escolas, postos de saúde. Se o senhor chegando a 17 milhões, o senhor está com quantos por cento comprometido com a folha? O senhor baixou, então, aquele comprometimento que havia acima da lei de responsabilidade fiscal, né? Sim, eu quero chegar pelo menos aos 45%. Perfeito. Qual é a dívida com os fornecedores que o senhor achou e que tem hoje? O senhor vai responder só um minutinho após o nosso intervalo. Vamos fazer o rápido intervalo. Sim. E o senhor vai responder a pergunta do Walter Diogo já já. O Jogo do Poder volta em 1 minuto.